O cowboy cavalgava sozinho havia tanto tempo que já não se lembrava de quando começara a preferir o silêncio às vozes humanas. O deserto lhe ensinara isso. A guerra também. E, acima de tudo, a perda. Cada linha marcada em seu rosto era uma conta paga com sangue, poeira e escolhas erradas. Ele não tinha família. Não tinha túmulo para visitar. Não tinha passado do qual se orgulhar. Apenas um cavalo cansado, um rifle antigo e um nome que quase ninguém conhecia, e que ele próprio raramente pronunciava em pensamento. Vivia de um rancho isolado, distante das estradas principais, onde o vento uivava à noite como se lembrasse aos vivos que tudo termina. O narrador deixa claro, e aquele homem não acreditava mais em redenção. Para ele, a redenção era uma palavra inventada por padres e homens que nunca seguraram um corpo morrendo nos braços. Ele aprenderá cedo que o mundo não recompensava os justos e apenas enterrava os ingênuos. Havia lutado em conflitos que não compreendia completamente, obedecido ordens que hoje o perseguiam nos sonhos. Vira amigos caírem por menos do que nada. Tomara decisões que salvaram sua pele, mas custaram a alma. E, com o tempo, aprenderá a conviver com a culpa como quem convive com uma velha cicatriz, dói quando o tempo muda, mas nunca desaparece. Seu isolamento não era acaso. Era escolha. Quanto menos laços, menos perdas. Quanto menos esperança, menos decepção. Ele acordava com o sol, trabalhava até o corpo reclamar, e dormia sem rezar. Se existia um Deus, pensava ele, certamente tinha coisas mais importantes para fazer do que ouvir um cowboy cansado. Naquele dia, porém, ele cavalgava rumo a uma cidade fronteiriça. Não por curiosidade. Nem por vontade. Apenas porque precisava de suprimentos. Era assim que o destino costumava agir, aproximava-se quando o homem acreditava estar apenas cumprindo uma tarefa simples. A cidade surgia no horizonte como uma ferida aberta no meio da terra seca. Prédios tortos, madeira apodrecida, poeira acumulada em cada canto. Um lugar onde a lei chegava atrasada, quando chegava, e a moral morria cedo. Ao entrar, o cowboy sentiu o peso dos olhares. Homens armados demais, sorrisos de menos. Mulheres cansadas nas portas dos salões. Crianças que já tinham aprendido a não confiar em estranhos. O cheiro era uma mistura de suor, álcool barato e desespero antigo. Então ele ouviu as vozes. Não eram gritos de briga. Eram lances. No centro da rua principal, sob o sol impiedoso do meio-dia, um grupo de homens se reunia em torno de uma carroça improvisada como palanque. Correntes tilintavam. Um homem falava alto, anunciando preços como quem vende gado. Ali, à luz do dia, acontecia um leilão humano, tão comum quanto a venda de cavalos, tão banal quanto a troca de moedas. O cowboy parou o cavalo. Seu maxilar se contraiu, mas ele não desceu. Já tinha visto aquilo antes. Fingir indiferença era uma habilidade aprendida com esforço. A cidade inteira parecia aceitar a cena como parte da paisagem. Alguns observavam com interesse. Outros com tédio. Ninguém com vergonha. Homens riam. Negociavam. Tocavam mercadorias humanas para testar músculos, dentes, resistência. As correntes não eram apenas de ferro, eram de costume, de ganância, de silêncio coletivo. O narrador observa, e aquela não era apenas uma cidade sem lei. Era um lugar onde a consciência tinha sido vendida há muito tempo. O cowboy pensou em seguir adiante. Comprar o que precisava. Ir embora. Não era problema dele. Nunca fora. Ele já carregava peso demais para assumir mais um fardo que o mundo insistia em normalizar. Mas algo o fez permanecer ali por mais alguns segundos. Talvez fosse o calor. Talvez o barulho. Ou talvez fosse aquele incômodo antigo no peito, e o mesmo que ele jurara ignorar para sempre. Foi então que ele a viu. Ela estava entre outros prisioneiros, mas não se confundia com ninguém. Mesmo ferida, mesmo suja de poeira e sangue seco, havia nela algo que não se dobrava. Uma mulher Apache.
Os cabelos escuros presos de forma descuidada, o corpo marcado por cansaço e violência recente. Os pulsos presos por correntes grossas. Mas a postura ainda era de quem pertencia a si mesma. Ela não chorava. Não implorava. Não desviava o olhar. Enquanto outros baixavam a cabeça ou suplicavam em voz baixa, ela encarava a multidão como quem grava cada rosto na memória. Seus olhos não pediam piedade. Não pediam salvação. Pediam algo muito mais perigoso: irresponsabilidade. O cowboy sentiu um impacto seco no peito, como se tivesse levado um golpe invisível. Não era desejo. Não era compaixão simples. Era reconhecimento. Ele já tinha visto aquele olhar antes, e no espelho, muitos anos atrás, quando ainda acreditava que sobreviver custaria menos do que realmente custou. O leiloeiro falava, exaltava sua beleza, sua força, seu valor. Cada palavra soava como um insulto. Cada risada da plateia, uma lâmina girando lentamente. O cowboy sabia que tinha escolha. Sempre tivera. Podia virar o cavalo. Podia ir embora e nunca mais lembrar daquele rosto. O deserto o ajudaria a esquecer, como sempre fizera. Mas havia outra opção. Uma opção que ele não queria considerar. Comprar uma vida para salvá-la de algo pior. Sujar ainda mais as mãos para talvez, apenas talvez, fazer algo certo pela primeira vez em muito tempo. Ele apertou as rédeas. A mente gritava para ir embora. O coração, em órgão que ele fingia não ouvir, martelava perguntas incômodas. Se ele a deixasse ali, continuaria vivo. Continuaria inteiro por fora. Se interferisse, algo dentro dele teria que mudar. E mudanças exigem pagar dívidas antigas. Ela voltou o olhar diretamente para ele. Por um segundo que pareceu eterno, os dois permaneceram conectados por um silêncio pesado. Não havia súplica naquele olhar. Havia julgamento. Como se ela dissesse, sem palavras, agora que você viu, a escolha é sua. O cowboy engoliu em seco. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu algo parecido com medo. Não do que poderia acontecer se agisse, e mais do homem que continuaria sendo se escolhesse não fazer nada. O leiloeiro ergueu a mão e anunciou o próximo lance com voz rouca, como quem negocia um animal resistente. O cowboy desmontou devagar. Cada passo em direção à carroça parecia afundar em areia movediça. Ele sentia os olhares se voltarem para si, e curiosos, avaliadores, alguns já carregados de desdém. Não importava. Nada importava além do peso que se acumulava no bolso do casaco. As moedas tilintaram quando ele as retirou. Aquele som seco ecoou alto demais. Cada moeda era um pecado antigo, um silêncio comprado, uma escolha errada que agora cobrava juros. O leiloeiro sorriu ao vê-las, o sorriso de quem reconhece dinheiro sem fazer perguntas. Outros homens cobriram o lance. O cowboy cobriu de volta. A disputa subiu rápido, impulsionada por ganância e pela certeza de que a mulher não tinha voz. Ele sentia o suor escorrer pela nuca, não pelo calor e mais pela consciência. A cada novo valor anunciado, algo dentro dele recuava, perguntando se não seria melhor desistir. Se não seria mais simples deixar o mundo seguir seu curso cruel, como sempre fizera. Mas então ela ergueu o queixo. Não para ele, e para o céu sem nuvens. Um gesto mínimo, quase imperceptível, como quem se recusa a curvar a alma mesmo quando o corpo já foi tomado. Aquilo decidiu tudo. O cowboy anunciou o último valor com voz firme. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão. Ninguém cobriu. O leiloeiro bateu a mão na madeira e declarou o fim. A vida dela agora tinha dono, segundo as regras daquela cidade. O dinheiro mudou de mãos. As correntes foram empurradas na direção dele. Não houve aplausos. Nem comemoração. O cowboy sentiu um vazio frio se instalar no peito. Ele tinha vencido o lance e mais não sentia vitória.
Apenas a certeza de que acabará de atravessar uma linha da qual não poderia voltar sem pagar um preço ainda maior. Eles deixaram a cidade antes que o sol começasse a cair. O cowboy montou à frente, ela seguia atrás, sentada na carroça vazia. As correntes ainda prendiam seus pulsos, não por necessidade, mas por hábito. O render das rodas marcava o ritmo de uma viagem que nenhum dos dois desejava, mas que ambos precisavam enfrentar. O caminho até o rancho era longo e silencioso. Nenhuma palavra foi dita. Ele mantinha os olhos na estrada, atento ao horizonte. Ela observava tudo e as trilhas, as pedras, o modo como ele conduzia o cavalo, a distância entre cada gesto. Memorizava. Não por curiosidade, e por sobrevivência. O narrador deixa claro, e aquela mulher não estava quebrada. Estava contida. Como um rio represado à força, esperando a menor falha para encontrar caminho. O cowboy percebeu isso quando, em um trecho mais estreito, o cavalo se assustou e quase empinou. Antes que ele reagisse, ela ajustou o peso do corpo, mantendo o equilíbrio da carroça. Um gesto rápido, instintivo. Forte. Ele não olhou para trás, mas registrou. Aquilo não era submissão. Era controle. Quando pararam para beber água, ele desceu primeiro. Soltou as rédeas, afastou-se alguns passos e deixou o cantil ao alcance dela. Não disse nada. Não fez ameaça. Não pediu gratidão. Ela hesitou apenas um segundo antes de beber, os olhos sempre atentos, calculando distâncias, avaliando possibilidades. Ele a observava pelo canto do olho e entendia, aos poucos, o erro de quem acreditava que dinheiro comprava obediência. O que ele comprará ali fora algo muito mais perigoso, uma tempestade contida por orgulho e ódio, e não por medo. O deserto se estendia ao redor como um juiz silencioso. Não havia testemunhas. Não havia aplausos. Apenas dois estranhos unidos por uma decisão que nenhum dos dois escolhera plenamente. Quando o rancho finalmente surgiu, isolado entre colinas secas, o cowboy sentiu um peso diferente no estômago. Aquela terra sempre fora seu refúgio. Agora, tornará-se um campo de prova. Ele não sabia exatamente o que esperava dela. E, pela primeira vez em anos, não sabia o que esperar de si mesmo. A casa era simples. Uma sala, um quarto, uma cozinha pequena. Madeira antiga, rangendo a cada passo. O cowboy desceu da carroça e, com cuidado, retirou as correntes dos pulsos dela. Fez isso devagar, para que ela visse cada movimento. Quando o ferro caiu no chão, o som ecoou como um fim ou um começo. Ele deu alguns passos para trás e falou pela primeira vez desde o leilão. Disse que ela não seria tocada. Não seria forçada. Que ali não haveria ordens gritadas nem punições. Disse que podia comer quando quisesse, dormir onde quisesse, ir embora se conseguisse. As palavras saíram secas, diretas, quase como um contrato verbal feito para acalmar a própria consciência. Ela não respondeu. A tensão era tão espessa que parecia ocupar o ar. Ela permanecia de pé, os olhos fixos nele, tentando encontrar a mentira escondida entre as frases. Ele, por sua vez, sustentava o olhar, consciente de que qualquer gesto errado confirmaria todos os motivos que ela tinha para odiá-lo. Ele indicou um cobertor no chão, próximo ao fogo, e depois apontou para o quarto e onde ele mesmo ficaria. Não como oferta. Como limite. Um limite que ele precisava impor tanto a ela quanto a si. A noite caiu rápida. O vento batia nas paredes, fazendo a casa gemer. Ele se deitou sem tirar as botas, o rifle ao alcance da mão. Não dormiu. Sabia que ela também não. Cada estalo da madeira era uma pergunta sem resposta. Em algum momento, ele a ouviu se mover. Não para fugir. Não para atacar. Apenas para se acomodar. Um gesto simples, quase humano demais para aquela situação absurda. O narrador observa, e naquela casa, duas almas feridas dividiam o mesmo teto, separadas não por paredes, mas por histórias que ainda sangravam. A confiança não nasceu naquela noite.
A paz também não. Apenas uma trégua frágil, sustentada por silêncio e vigilância mútua. Ele sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. E ela sabia que liberdade prometida era diferente de liberdade entregue. Os dias passaram sem que ela pedisse nada. Não comida extra, não roupas melhores, não favores. Agia como se estivesse ali por escolha própria, em uma mentira consciente, talvez, mais necessária. Ao amanhecer, levantava-se antes do cowboy. Lavava o rosto com água fria, ajeitava os cabelos com cuidado e, sempre que podia, voltava-se para o sol nascente em silêncio absoluto. Ele percebeu os rituais logo nos primeiros dias. Pequenos gestos repetidos com precisão, como se cada um fosse um lembrete de quem ela era antes das correntes. Às vezes, murmurava palavras em sua língua nativa, baixas demais para serem entendidas, mas carregadas de intenção. Outras vezes, desenhava símbolos simples na terra, apagando-os logo depois, como quem não quer deixar rastros. Ela se recusava a agir como propriedade. Não baixava os olhos. Não obedecia a ordens que não fossem ditas. Se ajudava no rancho, era por decisão própria. Se recusava a algo, fazia-o com firmeza silenciosa. Aquela postura confundia o cowboy mais do que qualquer desafio aberto. Ele a observava à distância, tentando entender. Já tinha visto homens quebrados pela violência. Já tinha visto mulheres esmagadas pelo medo. Mas aquela mulher, ela dobrava sem se partir. Como aço aquecido, moldado pela dor, não destruído por ela. Quando ele lhe ofereceu roupas novas, ela aceitou apenas o necessário. Quando ele tentou explicar regras do rancho, ela ouviu, mas não se curvou. Em nenhum momento pediu permissão para existir. Isso obrigou a enxergá-la não como um erro a ser corrigido, mas como uma presença a ser respeitada. O narrador deixa claro, e naquele ponto, algo começava a mudar. Não nela e nele. O cowboy, que passará a vida inteira tratando o mundo como um campo de batalha, começava a perceber que ali não havia inimiga. Havia alguém lutando a própria guerra, com armas diferentes. E, contra a própria vontade, ele começou a vê-la como igual. As noites eram mais difíceis. O silêncio do rancho, quebrado apenas pelo vento e pelos estalos da madeira, trazia lembranças que ele passará anos enterrando sob trabalho e distância. Às vezes acordava suado, o coração acelerado, com imagens antigas se projetando na mente como tiros no escuro. Ele não falava sobre isso. Nunca falará. Mas ela percebia. Percebia nos momentos em que ele ficava parado, olhando nada. No jeito como evitava certas trilhas. No cuidado excessivo com o rifle, como se a arma fosse ao mesmo tempo proteção e punição. Havia algo quebrado nele, algo que não tinha sido causado pelo deserto, mas pela escolha de sobreviver quando outros não sobreviveram. O passado dele vinha de uma guerra mal explicada, travada em nome de interesses que não eram os seus. Ele obedecera ordens. Atirara quando mandaram. Fugira quando deveria ter ficado. Em uma dessas fugas, deixará homens para trás. Bons homens. Alguns nunca voltaram. A culpa não gritava. Sussurrava. E era isso que a tornava insuportável. Certa tarde, enquanto consertava uma cerca, ele a viu observando o horizonte com o mesmo olhar distante que ele reconhecia em si mesmo. Naquele instante, algo se encaixou. Ela também fora arrancada de seu mundo. Também perderá pessoas. Também carregava mortes que não escolhera, mas que agora viviam dentro dela. Ele não a salvou naquele leilão. Salvou-se de se tornar definitivamente alguém que vira o rosto. E isso o assustava mais do que qualquer lembrança de guerra. O narrador observa, e homens e mulheres quebrados reconhecem uns aos outros não pelas palavras, mas pelos silêncios compartilhados. Pela primeira vez em muitos anos, ele considerou que talvez não estivesse condenado a repetir o passado. Talvez aquela presença, incômoda, orgulhosa, indomável, estivesse ali não para puni-lo, mas para confrontá-lo com quem ele ainda poderia ser. Não houve conversa que marcasse a mudança. Nenhuma promessa.
Nenhum pedido de perdão. O que houve foram pequenos gestos. Ele passou a deixar comida separada para ela antes de sair para o trabalho. Ela começou a ajudar a tratar dos animais sem ser solicitada. Ele consertou uma velha faca que encontrara entre os pertences dela, devolvendo-a limpa e afiada. Ela lhe entregou um pano costurado à mão para proteger o rifle da poeira. E assim, pouco a pouco, o silêncio deixou de ser ameaça e virou ponte. A desconfiança ainda existia. Não havia ilusão. Ambos sabiam que a liberdade dela não era completa, que o mundo lá fora continuava perigoso. Mas dentro daquele espaço limitado, algo diferente se formava. O rancho já não parecia uma prisão. Tornava-se um refúgio incerto, frágil, mas real. À noite, às vezes sentavam perto do fogo, em lados opostos da sala. Não se tocavam. Não se olhavam por muito tempo. Mas dividiam o mesmo calor, o mesmo cansaço. E isso, por si só, era um tipo de trégua. O cowboy percebeu que já não a observava como quem vigia. Observava como quem aprende. Aprendia seus silêncios, suas pausas, suas forças. E, sem perceber, começou a medir as próprias ações pelo impacto que teriam nela. Ela, por sua vez, começou a se mover pela casa com menos rigidez. Ainda alerta, ainda preparada para fugir se necessário, mas não mais como alguém encurralada. Como alguém que escolhe ficar por enquanto. O narrador deixa claro, o respeito não nasceu do medo, nem da posse. Nasceu da contenção. Da escolha diária de não ferir quando se tem poder para fazê-lo. Quando o sol se punha e o céu se tingia de vermelho, havia momentos em que ambos permaneciam em silêncio, olhando a mesma paisagem. Dois sobreviventes, marcados por histórias diferentes, compartilhando um presente instável. Nada havia sido resolvido. Nada estava garantido. Mas algo essencial havia mudado. O deserto nunca esquece pegadas. Apenas espera o momento certo para revelá-las. O primeiro sinal veio com a poeira no horizonte. Um rastro longo demais para ser apenas viajantes comuns. O cowboy observou do alto da colina, o sol queimando os olhos, e sentiu o velho aviso percorrer-lhe a espinha. Homens vinham vindo. Muitos. E não traziam boas intenções. Dias depois, apareceram mais perto. Caçadores de recompensas, comerciantes de carne humana, homens que viviam de transformar dor em lucro. Passaram pela região perguntando, oferecendo bebidas, soltando comentários que não precisavam de confirmação. Falavam de uma mulher apache valiosa, desaparecida de um leilão recente. Diziam que o comprador tinha se escondido. Diziam que aquilo não ficaria assim. Ela ouviu. Reconheceu os símbolos pintados nos arreios, os modos de falar, os olhares que mediam o corpo mesmo à distância. Aqueles homens faziam parte do mesmo mundo que a arrancara do seu. O mundo que não aceitava perdas. Que sempre voltava para cobrar. Uma tarde, enquanto o cowboy reforçava a cerca, um dos homens se aproximou demais do rancho. Olhou em volta como quem já se sentia dono. Quando seus olhos encontraram os dela, houve um instante de reconhecimento puro e cruel. Ele sorriu. É ela, e disse, alto o suficiente para que o vento levasse as palavras. A mulher não recuou. Não gritou. Mas algo nela se retesou, como corda prestes a romper. O passado não apenas a encontrara e exigia a devolução. O cowboy percebeu naquele momento que a trégua tinha acabado. Aquilo não era mais sobre evitar problemas. Era sobre enfrentá-los. A violência que ele tentará manter fora de sua vida agora batia à porta, exigindo escolha. O narrador observa, e ninguém foge para sempre do que ajudou a criar. O mundo sempre retorna para testar aquilo que fingimos ter enterrado. Naquela noite, o cowboy selou o cavalo em silêncio. Separou munição, água, suprimentos. Movimentos práticos, antigos, automáticos. A lógica gritava uma única coisa, em fugir. Ir embora sozinho. Deixar o rancho, deixar a mulher,
desaparecer como fizera tantas vezes antes. Ele poderia sobreviver. Sabia disso. Sempre soubera. Ela o observava do batente da porta, os olhos atentos, compreendendo demais. Quando ele terminou, ela falou pela primeira vez em dias, a voz baixa, firme. Disse que ele podia ir. Disse que não devia nada a ela. Disse que aquela perseguição não começara por causa dele, e não precisava terminar com sua morte. As palavras eram honestas. E foi isso que as tornou insuportáveis. O cowboy ficou imóvel. O vento levantava a poeira aos seus pés, como se o próprio deserto aguardasse a resposta. Ele pensou em todas as vezes que escolhera sobreviver à custa de outros. Em cada fuga justificada, cada silêncio covarde. Então guardou a cela. Olhou para ela e disse que não iria. Não porque a possuísse. Não porque se sentisse responsável por sua dor. Mas porque havia chegado ao limite de fugir de si mesmo. Ele ficaria. Lutaria. Não para salvá-la como um herói tardio, mas para honrar a promessa silenciosa que fizera quando a comprará naquele leilão e há de não virar o rosto outra vez. O narrador deixa claro, e aquela foi a escolha que definiu o homem que ele se tornaria dali em diante. Ela o encarou por longos segundos. Depois assentiu uma única vez. Não em gratidão. Em reconhecimento. Dois guerreiros, diferentes, aceitando a mesma batalha. O ataque veio após o pôr do sol. Tochas surgiram no escuro. Gritos quebraram o silêncio. Tiros rasgaram a noite como trovões secos. O rancho foi cercado rápido demais para qualquer ilusão de negociação. Aqueles homens não queriam conversa, queriam posse, vingança, lucro. O cowboy disparava com precisão fria, movendo-se como alguém que já estivera ali antes. Cada tiro era um cálculo, não um impulso. Cada queda, um peso a mais na consciência. Mas ele não parava. Ela não se escondeu. Quando um dos atacantes tentou incendiar o celeiro, foi ela quem o derrubou com uma lâmina curta, surgindo da sombra como parte da própria noite. Lutava com ferocidade silenciosa, não por ódio cego, mas por sobrevivência consciente. Não era vítima. Nunca fora. O fogo se espalhou rápido. Madeira estalava. O ar encheu-se de fumaça e sangue. Um dos homens caiu perto da porta, outro tentou fugir. Alguns recuaram quando perceberam que não seria fácil. Houve perdas. Animais mortos. Partes do rancho queimadas. Um tiro de raspão no braço do cowboy. Um corte profundo no ombro dela. Dor real, consequências reais. Mas, quando o silêncio finalmente retornou, os atacantes estavam mortos ou dispersos. A noite, antes ameaçadora, agora parecia exausta. Eles ficaram de pé, lado a lado, respirando pesado, observando o que restara. Não houve comemoração. Apenas a certeza amarga de que o preço fora alto e innecessário. O narrador observa, e naquela terra vermelha, misturada com sangue e cinzas, algo foi quebrado para sempre. Mas algo também foi libertado. Ela não era mais propriedade reivindicada. Ele não era mais o homem que fugia. O fogo levará madeira e passado. O que restava era escolha. O amanhecer chegou sem pressa, como se o mundo precisasse confirmar que ainda existia depois da violência. O rancho estava marcado em madeira chamuscada, cercas caídas, o cheiro persistente de fumaça misturado ao da terra vermelha. O silêncio que se seguiu não era paz, era cansaço. Um silêncio pesado, carregado de tudo que não podia ser desdito. Eles se moviam devagar. Cada passo lembrava o preço da noite anterior. O braço do cowboy ardia sob o curativo improvisado, o ombro dela estava rígido, costurado com cuidado e dor contida. Feridas visíveis. As invisíveis, essas exigiriam mais tempo. Ele recolheu cartuchos vazios do chão como quem recolhe culpas antigas. Ela limpou o sangue seco da porta sem demonstrar repulsa, em apenas necessidade. Não havia palavras adequadas.
Não havia discurso que costurasse o que fora rasgado. O que restava era o trabalho silencioso de permanecer. Eles sobreviveram. Mas não eram mais os mesmos. O cowboy percebeu isso quando tentou voltar aos hábitos antigos e não conseguiu. A solidão que antes lhe servia de abrigo agora parecia incompleta. A mulher percebeu quando se deu conta de que, pela primeira vez desde que fora capturada, conseguia dormir sem planejar a fuga a cada estalo da madeira. O narrador observa: sobreviver é um ato físico, mudar é um ato moral. E a mudança, quando vem, não pede permissão. O deserto assistia em silêncio. Aquela terra, que tantas vezes engolira homens e promessas, agora guardava uma história que não se encerrará com tiros. Havia perdas irreparáveis, sim. Mas também havia algo novo e frágil, ainda sem nome, respirando entre os escombros. Foi no terceiro dia após o ataque que ele falou. Não em tom de comando. Não como quem define regras. Falou como alguém que sabe o peso das próprias palavras. Disse que ela estava livre. Livre para partir quando quisesse. Livre para seguir seu povo, buscar outros caminhos, reconstruir a vida longe dali. Disse que o dinheiro pago naquele leilão não lhe dava direito algum sobre o futuro dela. Que, se ficasse, seria por escolha e não por dívida. Ele não tentou o convencer. Não ofereceu promessas grandiosas. Apenas a verdade: aquele lugar era duro, isolado, marcado por violência. Ele também era um homem marcado. Não havia garantias. Apenas honestidade. Enquanto falava, manteve as mãos visíveis, afastadas do corpo, como quem retira as últimas correntes que não se veem. O narrador deixa claro: aquele era o gesto mais difícil que ele já fizera. Abrir mão do controle. Aceitar o risco da rejeição. Ela ouviu em silêncio. Caminhou alguns passos, observou o horizonte, sentiu o vento quente no rosto. Pensou nos mortos, nos vivos, no caminho à frente. Pensou no que perderá e no que poderia ganhar. Quando voltou, seus olhos não carregavam pressa nem medo. Apenas decisão. Ela disse que ficaria. Não porque não tivesse para onde ir. Não porque estivesse presa a ele. Mas porque, ali, pela primeira vez desde muito tempo, sua dignidade fora reconhecida sem condições. Porque, naquele homem imperfeito, encontrara algo raro, alguém disposto a mudar para não ferir de novo. O cowboy assentiu. Não sorriu. Não comemorou. Recebeu a escolha com o respeito que ela merecia. A união não aconteceu de forma grandiosa. Não houve padre, nem cidade, nem testemunhas além do céu amplo e do deserto atento. Houve palavras simples, trocadas ao entardecer, perto do fogo. Houve consentimento claro. Houve respeito. Ela não se tornou propriedade. Tornou-se parceira. Ele não se tornou o dono. Tornou-se responsável, e não por possuí-la, mas por honrar o espaço que ela escolhera ocupar ao seu lado. Dois mundos diferentes, histórias marcadas por dor, criando um caminho novo onde antes só havia poeira. O passado não foi apagado. Nunca seria. As cicatrizes permaneceram, visíveis e invisíveis. Mas já não comandavam o futuro. O que antes era culpa agora virava aprendizado. O que antes era ódio agora se transformava em vigilância, para não repetir. O narrador conclui: algumas histórias não são sobre salvação, mas sobre transformação. Não sobre apagar erros, mas sobre responder a eles. Um homem pode comprar um corpo. Mas só a coragem de mudar pode merecer um coração. Onde há respeito, nasce liberdade. Onde há liberdade, nasce amor. O rancho foi reconstruído aos poucos. Não como era antes, mas melhor adaptado ao que se tornará. Um lugar onde duas almas livres escolheram ficar. Não por medo do mundo, e mais por confiança construída no silêncio, na honra e na escolha diária de não ferir. Se esta história tocou você, não vá embora em silêncio. Deixe seu like para apoiar narrativas que falam de redenção.
Comente o que você faria no lugar do cowboy. E inscreva-se no canal, porque algumas histórias não são apenas para ouvir. São para lembrar.